E aí, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos entender um pouquinho agora, a gente vai mudar, vai sair da física, que a gente estava lá falando sobre ondas e som e temperatura e calor, e a gente volta para a química, para falar um pouquinho sobre reações químicas. Aí eu vou dar um apanhado geral sobre a característica de reações químicas, então presta bastante atenção nas características. Bom, primeiro, o que é uma reação química, né? A reação química, ela é uma transformação, tá? Toda reação química, ela obedece um princípio básico, que é o chamado princípio de Lavoisier. O princípio de Lavoisier, ele sempre diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tá? E que toda reação química, ela pode acontecer sempre, né, de maneira reversível, ou seja, quando aquilo que eu tenho como reação, ou chamado de reagente, transforma-se em uma estrutura chamada de produto. Mas esse produto pode retornar ao estágio de reagente. Então, nós temos dois tipos de reação. A reação que é irreversível, algo que reage e forma e não volta, né? Então, e a reação que a gente chama de reversível. Já vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Bom, primeira coisa, toda reação é formada por reagentes. Reagente é aquele que reage. Parece uma bobeira, mas é bastante importante essa informação, tá? Então a reação, ela não é nada mais do que uma recombinação entre átomos que estão reagindo, reagentes, transformando-se em um outro tipo de substância, porém compostas pelos mesmos átomos. E percebam pelos coloridos que os coloridos em vermelho que entraram são os mesmos que saíram, os números, as quantidades. Os de verde, a mesma coisa, os de azul e os de amarelo. Portanto, se obedece esse conceito básico de Lavoisier, tá? Que na natureza nada se perde, nada se cria, porém tudo se transforma, tá? Essa reação, ela também pode ser chamada de equação de reação ou equação química simplesmente, tá? Ela pode ser uma reação que pode ocorrer por calor, ela pode ser uma reação que pode ocorrer por luz, ela pode ser uma reação que pode ocorrer por diferenças de substâncias. Então, as substâncias, elas têm afinidade reativa e isso pode acontecer, tá? Então, essa é uma característica importante. O que fica claro, que a gente tem que observar, que toda reação, ela é composta por átomos formados e por moléculas. Os números que vocês veem em vermelho, eles são índices atômicos. Portanto, indicam para mim o número de átomos. E o em azul, eles são os números moleculares. Determinam para mim o tamanho da molécula, ou seja, a quantidade de moléculas que eu tenho. Então, eu tenho ali um carbonato de amônia, que é o conceito aí, né, que você está observando da substância, né, de amônia. E essa substância, ela é formada por uma molécula e que tem a capacidade de formar duas moléculas, tá? Então esse componente ele é importante. E esses índices que vocês estão vendo em vermelho e em azul são chamados de coeficientes estequiométricos. Então vai ser complicado, eu vou precisar de muita atenção de vocês, ok? Então presta bastante atenção nessas características. Percebam uma coisa muito legal. O gás carbônico, quando ele reage na fotossíntese com a água, né, ele participa de uma equação de um processo de fotossíntese, entrou um carbono. Quando você não tem nada escrito embaixo, nem na frente, representa um. Então eu tenho uma molécula de carbono, CO2, com um carbono. Porém, estão saindo 6 átomos de carbono, uma molécula de glicose formada por 6 átomos de carbono. Obedecendo a lei de Lavoisier, não há possibilidade de entrar um carbono e saírem 6. Significa que, equitativamente, o número de carbonos que está saindo deve ser o mesmo que estão entrando, tá?
Então, isso é extremamente importante. Vocês devem observar esse fator. Então, você vai fazer o quê? O chamado balanceamento estequiométrico, ou ajuste na quantidade de moléculas. Detalhe importante. Na estequiometria, não se movimenta os índices atômicos, apenas os índices moleculares, os números na frente grandes, não os números pequenos. Nunca, preste bastante atenção, nunca faça uma alteração nos índices, tá? Nos índices atômicos. Você só vai fazer alteração nos índices moleculares, tá? Nos índices estequiométricos moleculares, tá? Então, a primeira coisa, nós temos três formas de balanceamento. A forma que eu vou ensinar para vocês é a forma mais simples, que é a forma de tentativa e erro, tá? O que significa isso? Você vai colocando números, tá? Ao colocar os números, e ao colocar esses números, você vai multiplicando pelo número de átomos. Então, eu tenho 6 aqui na frente, porque saíram 6, entraram 6. Então, eu ponho um 6 na frente do CO2. Esse 6, ele não vai multiplicar só o carbono, ele multiplica o oxigênio. Só que o oxigênio está indicando para mim 2 átomos. Então, o total de átomos que eu tenho nesta molécula de oxigênio são 12. Você fala, então entendi. Eu tenho 6 aqui, vão faltar mais 6. Beleza, mas calma, você ainda não pode mexer, lembra disso. Então, eu coloquei, primeiro eu já ajustei o carbono. Ok. Agora, eu vou fazer outros ajustes. Então, eu observei que eu tenho aqui 12 hidrogênios e aqui eu tenho 2. Que número que vezes 2 dá 12? 6. Então, curiosamente, essa é uma equação bem simples, né? Você observa que eu tenho 12 oxigênios aqui, mais 6 oxigênios, lembrando que sem nada aqui embaixo, no índice atômico, indica 1. Então, 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 12 mais 6 dá 18. Aqui eu tenho 6. Então faltam 12. Mas aqui eu tenho uma molécula de oxigênio. 2. Que número que eu tenho de 2 que possa completar os 12 que faltam? Então eu tenho que pegar e dividir esse 12 por 2, o que me dá um total de 6. Então, eu tenho 18 átomos de oxigênio, e eu vou ensinar isso para vocês na aula de Zoom, fiquem bem sossegados na próxima semana. Tenho 18 moléculas de oxigênio e tenho 12 moléculas de hidrogênio, tá? E 6 moléculas de carbono. Portanto, se 6 átomos de carbono entraram, 6 saíram. Se entraram 12 hidrogênios saíram. Se entraram 18 átomos de oxigênio, eu tenho 6 aqui, mais 6 vezes 2 dá 12, que totaliza 18. Então, percebam que eu fiz o quê? A entrada para números equivalentes e a saída para números equivalentes. Então, a minha equação ela está balanceada, ok? Então, essa é uma característica bastante importante do sistema de coeficiente de balanceamento, tá? Então, aqui, por exemplo, pensemos nessa equação desse exercício resolvido, tá? Eu tenho x, y, z e w. Ele representa para mim o número de moléculas, tá bom? Então vamos lá. O cálcio, ele é um só de um lado e um só do outro, tá? O sulfato SO4, ele também é um só de um lado, você está observando aqui, e um do outro. Aqui, curiosamente, eu tenho 2 bromos, mas aqui só está saindo um bromo. Então, o que eu faço? Eu coloco um 2 aqui na frente. Detalhe, esse 2 ele vai multiplicar o hidrogênio e o bromo, ok? Ele vai multiplicar o hidrogênio e o bromo. 1 vezes 2 dá 2, ó. Tá vendo? Que legal. E 1 e 2, né? 2 vezes 1, perdão, dá 2, que está aqui, ó. E 2 vezes 1 também dá 2. No resto, não está alterando. Então, você não tem alterações para esse processo. Portanto, temos x, y e z igual a 1, ou seja, uma molécula para cada, porque contempla entrada e saída, e apenas 2 moléculas de
ácido bromídrico, tá? Que é o ácido que está aparecendo aqui. Tá? Por quê? Porque entraram 2 hidrogênios e tem que sair 2. Entraram 2 bromos, tem que sair 2, tá? Então, é bem tranquilo, tá? Não tem muito segredo, tá? Então, ele fala, né? Em 1828, os químicos acreditavam que somente seres vivos fossem capazes de produzir substâncias, chamadas de orgânicas, como a hemoglobina presente no sangue ou a clorofila nos vegetais. Conforme a doutrina do vitalismo, isso seria devido à existência de uma força vital, que a gente chama também de abiogênese, mas tudo bem, isso a gente vê em biologia, tá? É impossível de se reproduzir em laboratório. Nesse ano, no entanto, o químico alemão Friedrich Fuller conseguiu produzir ureia, uma substância presente na urina, com o aquecimento de um sal chamado cianato de amônio, de fórmula NH4CNO. Os defensores do vitalismo não acreditaram nas conclusões de Wöhler, argumentando que as substâncias usadas pelo químico alemão haviam sido retiradas de seres vivos, o que não inviabilizaria a ideia do princípio vital. A polêmica se encerrou em 1845, quando Adolf Kolb sintetizou ácido acético, que é vinagre, a partir de seus elementos químicos constituintes. Aí ele fala, né? Equacione a reação química que derrubou o mito do vitalismo. Então, o que ele fez? Ele falou que ele produziu ureia, né? Então, aqui você pode fazer a equação pelo nome ou a equação pela fórmula molecular, tá? Então, o que ele produziu? Ele pegou ureia, né? Ele produziu ureia a partir da urina, criando o chamado cianeto, quebrando, né, o cianato de amônio. Então, o que você vai colocar aqui? Cianato de amônio. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês como a gente faz, ok? Eu sempre erro aqui, texto livre, achei. Então, você vem aqui e escreve cianato de amônio, tá? Uma seta, tá? Que é um indicativo aí de uma reação química, ok? E aí você tem lá ureia mais ureia mais, né? Porque ele falou que obteve cianato de amônio a partir da ureia. Então ele aqueceu, tá? Então ele obteve aí ureia e mais CO, tá? Que é, CO, tá? Mais calor, porque ele usou calor, certo? Para poder quebrar o cianato de amônio, ok? Então, isso é uma equação. Isso aqui é uma forma também de você representar a equação, ok? Também é uma forma de você representar a equação. Como a ureia é formada, ele pergunta, né? Como a ureia é formada no organismo humano? Então, eu vou colocar para vocês aqui como que a ureia é formada, tá? A ureia é formada a partir do metabolismo. Isso aqui vocês não sabem, né? Do metabolismo da mitocôndria durante a respiração. Durante a respiração celular, né? Ops, bati a mão errado. Durante a respiração celular e sintetizada no fígado. Ok? Então, é assim que a ureia é produzida. Depois, um dia, se vocês quiserem, eu posso explicar para vocês como, né, como que a gente, como é a reação para a formação da ureia. Ok? Tudo bem? Então vamos lá, considerando a forma como as substâncias e elementos químicos são representados em uma equação química,
Determine se há ou não diferença entre O2 e 2O. Sim, O2 ele é uma molécula de oxigênio. E 2O significa que eu tenho dois átomos de oxigênio, tá? Então, o primeiro, o índice atômico, ele indica para mim o número que forma a molécula. E aqui na frente é o chamado índice estequiométrico, ok? O gás propano é uma substância de diversas aplicações, entre elas o uso de combustíveis. A fórmula é C3H8. E sua combustão, reação com o oxigênio do ar, produz gás carbônico e água. Escreva a equação balanceada. Então vamos lá. Eu tenho aqui, de forma bem tranquila, tá? Então eu tenho C3, eu vou colocar assim porque eu não consigo colocar de forma diferente, tá? Porque não há sobrescrito aqui. Mais O2, tá? Lembrando que O é O2, dando, como ele diz, produz CO2 e água. Então produz CO2 e H2O. Já fica mais fácil para vocês observarem. Então vamos lá. Primeiro vamos entender, né? Estão entrando três, eu coloquei aqui, mas lembre-se que ele é minúsculo como aqui, tá bom? Não esquece disso. Então eu tenho primeiro a equação, escrevo a equação está aqui. Agora vamos balancear esta equação, tá? Então primeiro vamos aqui balancear esta equação. Deixa eu só arrumar esse E aqui, porque é o hábito. A força do hábito mata o cara, tá? Então vamos lá, entraram 3 carbonos. Então se entraram 3 carbonos, obrigatoriamente tem que sair 3 carbonos. Tá? Só que lembrando que você está multiplicando o oxigênio também. Então, 3 vezes 2 dão 6. Outro detalhe, ó, estão entrando 8 hidrogênios, mas estão saindo só 2. Então, aqui você põe 4. 4 vezes 2, 8. Então, vamos lá, entender aqui as quantidades, para ver se está batendo as quantidades que estão entrando com as quantidades que estão saindo. Então, ó, 4 vezes 2 é 8, beleza, bateu, porque tem 8H aqui. 4 vezes 2, 4 vezes 1 é 4. E aqui, 3 vezes 2 dá 6. Então, dá 10. Tá? Então, deram 10 oxigênios. Então, se você colocar aqui, por exemplo, um 5, você vai ter 10 O2, que bate com o outro lado. Você vai ter 3 carbonos. Esse aqui também vai ter 3 carbonos. E aqui você tem 8 hidrogênios e aqui também 8 hidrogênios. Então, mano, super tranquilo. É um conteúdo super fácil, tá? De se trabalhar. Aqui ele fala, verifique se as reações aí estão balanceadas, caso não esteja, faça as correções. Então, ó, H2O, tá? Aqui você formou H2, então bateu. Aqui você tem CO, então você tem um oxigênio, outro oxigênio aqui, e aqui tem 2. Então aqui não tem alteração. Aqui, H2O2 dando H2O. Então o H está correto. Porém, o oxigênio não, só tem um. Ok? Então, só que aqui tem 2. Então, aqui eu vou ter que colocar um 2 aqui, certo? Então, eu vou colocar na minha equação, eu vou colocar um 2. Então, como eu vou colocar um 2, preste bastante atenção nisso, ficam 4 hidrogênios. Então, ficará 2H. Então, fica 2 no primeiro, porque 2 vezes 2 dá 4, tá? Para poder balancear. Então, 2H2, ok? Mais o oxigênio, eu vou ter que tenho 1, então ok aqui, tá? Então aqui mantém, continua sendo O2. A minha reação, e aí na frente fica H2O, porque aí ficam 4 aqui, e 4 desse lado. 2 aqui, 2 vezes 1, 2. Beleza? Tá? Então, essas são características desse processo. Então, eu prefiro agora trabalhar isso com vocês em aula de Zoom, tá? Então, eu fiz esses aí. Peço que vocês tentem fazer esses exercícios em casa, né? Aí na sua casa, o exercício 3, tá? E aí, nós vamos trabalhando o exercício 4
E o exercício 5. Tentem fazer esses 3 exercícios e nós vamos trabalhar eles na aula de Zoom, beleza? Reação química é bem legal, aplica-se um pouco da matemática, o que é importante, e aplica-se a ideia de reversibilidade. Tudo que entra tem que sair, beleza? Então, galera, aquele beijo para vocês científico e